A Bíblia é o maior livro que fala sobre lei da atração. E eu vou te provar hoje com apenas 3 versículos aqui neste livro. Todo mundo acha que lei da atração, digamos a grande maioria acha que pensar nessas coisas é pensar em misticismo, em coisas que não são cristãs, que são contrárias aos preceitos cristãos. Mas muito pelo contrário, a Bíblia há milhares de anos fala sobre lei da atração. Muitos não conseguem compreender, muitos não conseguem distinguir isso, e muitas das vezes também é pelo fato da religiosidade, elas preferem se cercar de outras crenças do que acreditar o que está escrito aqui nesse livro. O cristão, alguns, nem todos, eles existem aquela ideia de achar que o cristão tem que sofrer as piores mazelas, ele tem que passar por provações, ele tem que viver na pobreza, todo tipo de coisa ruim o cristão deve passar porque ele é justo, porque ele é do bem. Só que assim, nem sempre as coisas precisam ser assim. As coisas boas e as coisas ruins acontecem com todas as pessoas, não é mesmo? Só que somos nós quem decidimos se vamos continuar nessa situação ou se vamos sair dessa. É nós que temos o controle e Deus nos dá ferramentas para que nós possamos tomar o controle da nossa vida, da nossa situação. E para a gente dar início a tudo isso, eu vou começar com o primeiro versículo para vocês, que é ali em Mateus 7 e versículo 7, capítulo 7, versículo 7, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Então, se nós buscarmos, nós encontraremos. Se nós pedirmos, nós receberemos. Nós precisamos abrir a nossa boca e pedir. Você acha que Deus nos criou para sermos fracassados? Pessoas que não vão ter sucesso na vida, que não vão alcançar outros níveis, outros patamares? Muito pelo contrário, nós temos milhares de exemplos na Bíblia de pessoas que foram prósperas. E a prosperidade não é somente para o mundo, para as pessoas ruins. Não, a prosperidade é algo bom e ela é para nós também. Deus não nos fez para ser miseráveis, não. Nós precisamos buscar a prosperidade para que nós venhamos mudar a nossa realidade, venhamos mudar também a realidade daqueles que nos cercam. É para isso que serve a prosperidade. Então, se você tem um sonho, se você tem algo que você almeja muito, peça, acredite naquilo, mentalize aquilo, comece a cocriar na sua mente, porque a lei da atração é você pensar naquilo, você visualizar, você manifestar aquela coisa que você tanto quer. Para o cristianismo é você falar com Deus, é você orar, é você pedir a um ser superior. Na lei da atração é a mesma coisa, você está pedindo, você está acreditando, você está criando aquilo no seu consciente. Mas para isso você precisa ter uma mudança de mentalidade. Parar com essa mentalidade de fracassado e começar a pensar como alguém que é vencedor. Para com pensamentos negativos, tá? Negatividade não vai ajudar você a sair do lugar de onde você está. Agora eu vou passar outro versículo aqui, que é o de Isaías. Isaías 55 e versículo 9, que diz assim: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, nós pensamos assim, Deus pensa assim. Nós temos um sonho de uma casinha, Deus tem um sonho de uma casona. Nós queremos uma vidinha mais ou menos, Deus quer uma vida maravilhosa para nós estar vivendo. Então, tudo que a gente pensa, Deus pensa além. Tudo que nós sonhamos, Deus sonha além, muito melhor do que aquilo que nós pensamos. E algumas vezes na vida acontecem coisas que nós queremos muito, nós almejamos muito e essas coisas não dão certo. E aí a gente fica meio que pé da vida, a gente se questiona e não compreende o porquê, mas aceita.
Muitas das vezes, porque a gente tentou de todas as formas, de todos os jeitos, fazer com que desse certo. Mas aquele não era o momento, aquilo não era o certo para nós, porque havia algo muito melhor nos esperando ali na frente. Então, é tipo isso. Nós temos esse pensamento. Deus tem sempre um além. Então, busque pensar que você sempre merece o melhor e busque alinhar isso com as expectativas, com os projetos que Deus tem para a sua vida também. Agora a gente vai ler o último versículo aqui, porque existem milhares de versículos de passagens da Bíblia falando sobre a lei da atração. Eu vou ler aqui o de 1 Coríntios 2:9, que diz assim: As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, Deus tem o melhor do melhor para nos dar, gente. Então não tem porquê nós ficarmos pensando que nós somos não merecedores da graça de Deus, das bênçãos que Deus tem para nossas vidas. Eu penso assim, este mundo foi criado por Deus, pelo Criador Supremo. Ele criou as plantas, criou os mares, criou o céu, criou a terra, criou tudo o que existe. Ele criou a raça humana, ele nos deu a possibilidade de aprender cada vez mais. E assim, pensar que os filhos dele, a imagem e semelhança dele, não merecem o melhor do melhor dessa terra, é a maior burrice que a gente pode pensar. Porque se nosso Pai criou todas essas maravilhas, e essas maravilhas são de graça, por que que Ele não nos vai dar muito mais coisas além? Essas coisas têm que começar na nossa cabeça. A gente tem que começar a mudar essa mentalidade de fracassado e começar a pensar de forma positiva, fazer algo em prol da mudança, porque não adianta só eu querer e eu não fazer, eu sonhar e eu não acreditar nisso, eu não arregaçar as minhas mangas e fazer algo em prol da minha mudança. Não estou aqui de forma alguma para pregar a Bíblia para você, sabe? Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu já vivi muitos anos no sistema da igreja. Hoje não mais. Eu tenho a minha forma de ver, de pensar, de conversar com Deus e de compreender as coisas. Então, não estou aqui para fazer você se tornar um religioso, um fanático, mas eu estou aqui para fazer você pensar, para você ler a Bíblia, para você abrir este manual e você pedir a Deus direção para você compreender essas coisas e você entender que nós não nascemos para ser fracassados, nós nascemos para atingir o nosso máximo potencial como ser humano. Nós estamos vivendo uma experiência terrena e como seres que estão vivendo essa experiência, muitas das vezes a gente vai precisar de ajuda, de incentivo para seguir na nossa jornada. Eu vivi por muitos anos em estado de inércia, eu já devo estar falando isso em vários vídeos aqui no canal. E assim, eu não acreditava ser merecedora. Eu achava que eu servia a um Deus que, por qualquer coisa, esse Deus ia me castigar, eu iria pro inferno. Por qualquer coisa eu pensava isso, que eu não era merecedora, que eu era o cocô do cavalo do bandido. Eu pensava isso, que eu era a pior pessoa do planeta, o ser humano mais terrível. Me fizeram acreditar que as coisas eram assim. Hoje não mais. Eu consegui mudar isso. Eu me vejo como filha amada, filha querida de Deus, e eu não sou a melhor das filhas, provavelmente. Existem pessoas que são muito mais esforçadas que eu, mas eu procuro ser sincera, sabe? Ser sincera com Deus, ser sincera com as minhas intenções, com as coisas que eu quero. Muitas coisas foram difíceis para mim, muitas coisas eu tive que, muitas crenças limitantes, né, precisaram ser quebradas na minha vida. Eu precisei entender que quem mudava a minha realidade era eu. Eu precisava acreditar nisso, porque de nada adiantava Deus chegar para mim e dizer aquilo e aquilo outro, mas eu não acreditar, eu não ver que eu era merecedora. Então eu precisei quebrar muitas coisas, muitas crenças na minha vida para poder chegar onde eu cheguei hoje. Eu passei num concurso porque eu mentalizei, porque eu manifestei isso. Foi difícil, não foi fácil. Eu estudei muito, tá? Não foi só pensar, manifestar. Foi coisas de eu estudar noites e dias, meses,
a fio, porque eu precisava passar, eu queria passar. Eu entreguei a Deus esse desejo, porque eu pedi: Deus, se for realmente da tua vontade, que dê tudo certo, que eu consiga, na hora certa, as coisas aconteçam. Se não der certo, é porque não é tua vontade, porque eu tô mentalizando, eu tô manifestando, eu tô dando o melhor de mim. Se não der nada, é porque não era para ser. Eu vou compreender. E deu tudo certo. Todas as coisas, todos os meus votos que eu já fiz com Deus eu paguei, eu estou pagando, porque eu acredito sim que essas coisas são, digamos, ferramentas que nos ajudam a alcançar, né, os nossos objetivos. E eu costumo sempre acreditar, mentalizar as coisas que eu quero. Eu continuo fazendo isso. Existe muita coisa para ser melhorada, existe muita coisa para ser trabalhada na minha vida, mas isso aqui é um passo de cada vez. Então, se você estiver em dúvida sobre lei da atração, se você deve praticar isso, então fica com esses 3 versículos aqui, tá? Pedi, pedi e dar-se-á. Buscai com fé que você vai encontrar. Então, peça, acredite e mude a sua mente. Mudar a mente é um passo essencial, é o melhor, é o passo melhor, o principal, para que você alcance os seus objetivos. Cancele o ruído desse mundo externo e bora acreditar que você merece o melhor. Eu vou ficando nessa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!